Olá pessoal, aqui é o professor Kleber, bem-vindo ao nosso canal, né? Informate, Informação Matemática. Então hoje vamos estar informando um pouquinho referente aí a juros compostos. Não esqueça de compartilhar, né, o vídeo, caso gostem, deixar seus comentários para estar ajudando aí a gente nesse trabalho de divulgação. Então, juros compostos. O que é juros compostos? São aquelas, né? São aquelas taxas ou título, né? No caso, no fim de cada período ou tempo, né? Que se refere aí a os juros que incide sobre o capital inicial acrescido de um juros até o período, né, anterior. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que juros compostos nada mais é do que, vamos supor, no primeiro mês, né, você pagou R$100 de juros. Então, se você devia 1.000, você agora vai dever 1.100. Aí no mês seguinte, você não vai pagar em cima dos R$1.000, você vai pagar em cima dos 1.100. Porque é juros sobre juros, é juros acumulativo até o período. Como é dito aqui, né? É acrescido juros acumulativo até o período que você consegue finalizar o pagamento. Então, no regime de juros compostos, como é que fica? Vamos aqui, ó, supor esse problema aqui, que é o que eu estou explicando aqui. Vamos supor que para o cálculo, né, do montante de um capital de R$1.000, aplica-se uma taxa de 10% ao mês, durante 4 meses. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto mês. Então, se o capital é de R$1.000, né, 10%, aí tem que lembrar, né, que juros é capital, taxa e tempo, né? Então, 10% de R$1.000 é R$100. Então, você no final do primeiro mês você precisa pagar R$1.100, né? No final do segundo mês, esse capital agora não é mais 1.000, é 1.100. Então você vai pagar 10% em cima de 1.100, que dá R$110. Então você vai pagar 1.100 mais 110. Então você vai pagar 1.210, né? No final do terceiro mês, não é em cima do capital que você iniciou a dívida, e sim em cima do capital anterior, anterior ao mês, né? Então, anterior que mês? Se você está no mês 3, você vai pagar em cima do mês 2. Então, vai ser 1.200, não é isso? 10% de 1.200, que dá R$121. Então, você vai somar aqui e você vai ter o montante, né? Lembrando que montante é igual ao capital mais os juros. E no quarto mês, você vai pagar em cima de que capital? De 1.000 que você iniciou? Não. Né? Vindo pela mesma lógica, você vai pagar em cima do capital e do montante do mês anterior, que no caso vai ser 1.331. 10% de 1.331 é aproximadamente, eu tirei aqui as casas decimais, seria R$133,10, mas eu deixei arredondar para R$133. Então você vai pagar R$133, né? R$133 mais, no caso, 1.331 dá 1.464. Então esse daí seria o valor que você vai pagar depois de 4 meses. Você percebe que você tem aqui R$464 que você vai pagar a mais, né? Já que o seu capital inicial aqui que você iniciou, a sua operação foi de 1.000, né? Então você percebe que é justamente essa parte daí que os bancos, né, e as grandes instituições financeiras, ela ganha em cima da gente, quando a gente não tem o conhecimento, né, referente a essa parte de matemática financeira, que meu objetivo aqui é que ficar mais claro possível para vocês. Então, a gente tem duas fórmulas que a gente pode trabalhar, na realidade é uma só. Eu trouxe só as duas variáveis que geralmente tem, a gente vê nos livros, que é o seguinte, que S é igual a P vezes I, 1 mais I elevado a N. Onde essa é a soma dos montantes, seria essa soma aqui, né? Até chegar a esse valor final. P é o principal, o capital inicial, I a taxa de juros e N é o período. Que esse N também, alguns livros eles chamam de T. Então N ou T é o período ou tempo, né? Nos livros geralmente de
escolares, alguns deles, a maioria, né? Alguns não, a maioria, aqui é mais quando você vai para o científico, para a universidade, faz um curso técnico, é o que mais utiliza, né? Mas a maioria do nível médio, né? Ou então quando você aqui também, quando você vai fazer prova de concurso, né? Então, a maioria dos livros aqui, ele trabalha nessa fórmula aqui, que montante é igual a capital 1 mais I elevado a T. É a mesma fórmula, né? O QM montante, né? Mesma situação. C é o capital, né? Que é o capital inicial, principal, né? I a taxa de juros. E N ou T, né? Tanto faz. Alguns traz T, outros traz N, né? É o período ou tempo. Tranquilo? Então, falando tudo isso, a gente vai fazer um exemplo que eu acho que fica mais claro, né? Que ele diz o seguinte: o investidor quer aplicar a quantia de R$ 800 por 3 meses, a taxa de 8% ao mês. Para retirar no final desse período, né, para ele retirar, quanto ele irá retirar? Então, vamos pensar aqui que não tem taxa de administração dos bancos, algo do tipo, né? Que esse investidor ele não vai pagar nenhum tipo de taxa. Então, o que é que ele está falando, né? Fazer aqui uma linha do tempo, aonde aqui é o período zero, né? Ele tem quanto? R$ 800, que foi que ele iniciou. A taxa foi de quanto nesse período? 8% ao mês. E ele vai ter uma saída, né? Saída de quanto? Essa saída, eu não sei quanto é o montante, né? E o período, que é o tempo, são de 3 meses. Então, voltando aqui, né? O montante é o que eu quero saber, não é isso? Lembrando a fórmula, que montante é igual a capital 1 mais I elevado a T. T ou N, né? Então, montante, capital, a taxa e o tempo. Tranquilo? Montante eu não tenho. O capital de entrada aí foi de R$ 800. A taxa é de 8% ao mês. E o tempo é 3 meses. Como a taxa e tempo está na mesma grandeza, não tem problema. Então, essa taxa daqui é a mesma coisa que 0,8, que é a mesma coisa que 8 sobre 100. Né? Então, aplicando a fórmula, a gente tem o que? O montante é igual ao capital, 800, vezes 1 mais 0,8 elevado a 3. Então, o montante é igual a 800 vezes 1,08 elevado a 3. Tranquilo? Então, lembrando que 1,8 ao cubo é 1,08 vezes 1,08 vezes 1,08. Então, fazendo essas contas aí, que é o que eu estou fazendo aqui na calculadora, esse montante vai ser de 1.007,79 centavos. Então, aí será o montante a ser pago. Tranquilo? Vamos a outro exemplo. Nesse exemplo, ele diz o seguinte: um capital inicial de R$ 500 foi aplicado a juros simples, juros compostos, durante 7 meses a taxa de 2% ao mês. Então, vamos lá. Eu não vou nem entrar na pergunta. Primeiro, eu vou lembrar o que eu sei, que montante é igual a capital 1 mais I elevado a T, ou a N, né? Então, montante, capital, a taxa e o tempo. Tranquilo? Ele dá um dados aqui. Aí o que ele quer? Ele quer saber o montante aplicado no final de 7 meses. Então, montante ele não tem, né? Respondendo aqui a letra A. O capital ele diz que é de R$ 500. A taxa ele diz que é 2% ao mês, não é isso? Que é a mesma coisa que 2 sobre 100, ou 0,02. O tempo, ele diz que já é 7 meses. Então, o tempo é de 7 meses.
Aplicando a fórmula, já que ele quer saber, montante é igual ao capital, que é 500, vezes 1, mais I, 0,02, e o tempo, 7 meses. Então, o montante é igual a 500 vezes 1,02 elevado a 7. Só que no dados do problema, se vocês lembrarem, 1,02 elevado a 7 é aproximadamente 1,15, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Vai multiplicar o montante, que é de 500, vezes 1,15. Então, o montante vai ser de quanto, senhores? Eu botei 500, né? É 5.000. Deixa eu jogar mais um zero. Ainda bem que eu não fiz a conta. 5.000. Então, o montante vai ser de quanto? 5.750. Então, esse aqui será o montante, né? Na letra B, ele quer o que na letra B? Os juros produzidos durante esse período. Aí eu poderia utilizar a fórmula, mas eu tenho que lembrar o seguinte, que todo montante é igual ao capital inicial, né? Mais um juros produzido. Então, o montante eu tenho agora, que é de 5.750. É isso? O capital foi de quanto? 5.000. Mais os juros. Como está aqui somando, passa para cá subtraindo. Então, vai ser 5.750 menos 5.000 é igual aos juros. Então, os juros, faz essa subtração aqui, vai ser de quanto? R$750. Então, aí será o valor dos juros, né, referente a 5.000 empregados por um período de 7 meses. Né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima e fica com Deus. Tchau, tchau.